Isso é o que nós estávamos esperando. Esqueça Gorosei que foi invocado igual um demônio. Esqueça derrotar um almirante. E esqueça até mesmo o Chapéu de Palha, porque o flashback do Bartolomeu Kuma é a porta de entrada para um dos maiores segredos de todo o One Piece. E quando entramos em God Valley, levantamos as cortinas para o personagem mais misterioso de todos os tempos. Se preparem, porque vem aí Rocks, Dizzyback e toda a sua tripulação. O incidente de God Valley está prestes a ser explicado. Kuma com certeza é o personagem mais misterioso do One Piece. Mesmo antes de a gente saber que ele fazia parte do exército revolucionário, a gente tinha uma pulga atrás da orelha na importância que ele viria a ter para a história. Mas antes de a gente entrar mais a fundo em God Valley, eu quero pedir para você que é novo aqui no canal e que ama One Piece, já se inscreve aí para ajudar a gente a bater os 500 mil o mais rápido possível. E para você que já é membro da minha tripulação, deixa aquele like que me ajuda pra caramba. E se puder, vire membro, porque a gente tá preparando muito conteúdo exclusivo pra você. Não perca essa oportunidade. 38 anos atrás, uma época obscura, onde o então futuro rei dos piratas iria se aliar com o então futuro herói da marinha para lutar com uma tripulação que ninguém faz nem ideia de onde veio, como se comportavam ou qual era o seu maior objetivo. A única coisa que ficou claro para todos nós é que era a tripulação mais forte do mundo. Não é à toa que 3 dos 4 futuros Yonkous saíram dos Piratas Rocks. Porém, nesse mesmo ano, alguma coisa estava acontecendo. God Valley era apenas um país no meio de tantos outros. Contudo, algo mudou. Naquele ano em específico, os então nobres mundiais, cheios de amor e esperança nos seus corações, resolveram descer da terra sagrada de Mary Joyce para conquistar aquele território. E não só isso. Uma espécie de torneio estava acontecendo lá. E durante esse grande evento, algumas coisas estavam acontecendo e vários personagens estavam começando a ser introduzidos. Claro, eles estavam ainda no seu início. Quando vemos a explicação do porquê que os nobres mundiais gostariam de se apoderar de God Valley, as coisas começam a fazer mais sentido. A personalidade dos Tenryubitsu vem à tona em cada tipo de comportamento. Afinal, eles iriam soltar escravos e provavelmente caçá-los em sequência, atribuindo pontos àqueles que conseguiriam matar o maior número de escravos. E nessa ilha, nós temos um personagem importante que já comentamos durante a nossa análise de capítulo. São Fingerland Garlin, ou seria pai de Shanks, ou até mesmo parente de Shanks. Não sabemos e não é importante para a discussão que vem a seguir. Logo no capítulo 1095, vemos 6 caixas atrás dos nobres mundiais. E lá é anunciado o torneio de erradicação dos nativos. Ao mesmo tempo, claro, que eles iriam caçar os escravos. Atrás de todo mundo, esses baús representam provavelmente o prêmio dado aos vencedores. E olha só, se analisarmos bem esses baús, temos características muito similares com o que a gente vê lá no capítulo 1 de One Piece, quando o Luffy abre um baú que o Shanks pegou e conseguiu a Nika Nika Fruit. Ou melhor, Hito Hito no Mi, modelo Nika, que até um pouquinho de tempo atrás todo mundo achava que era a Gomu Gomu no Mi. Vamos guardar essa informação aqui por enquanto a narrativa continua. Durante o evento sanguinário que os nobres promoveram, vemos uma figura que acabou se tornando órfão, Bartolomeu Kuma. Ao seu lado também ficamos sabendo que Emporio Ivankov e também uma pequena moça chamada Ginny estava lá. Ou seja, as informações estão começando a se ligar. Não sabemos ao certo se passou dias, semanas ou meses até a chegada dos Piratas Rocks, mas aqui vai um pensamento que vai fazer muito sentido. Durante esse evento de caçada, os nobres mundiais provavelmente não estavam se atentando ao que estava acontecendo no mundo afora. Eles queriam se divertir e queriam aquela premiação que estava no baú. Ora, mas o que será possível que estaria ali? Bom, fizemos a relação com a fruta de Nika, então é muito provável que dentro daqueles baús estavam outras frutas poderosíssimas e raras. Não vamos dizer aqui que só são zoomíticas, poderiam ter aí a Yami Yami no Mi, que é uma logia, e também poderia ter aí a Gura Gura no Mi, a fruta do futuro Barba Branca. Ou seja, Rocks percebeu que as frutas que ele procurava estavam em posse do governo mundial, e que esse mesmo governo iria mandar todos os seus nobres para uma ilha para um evento de caçada. Aproveitando que todos estavam muito tranquilos sem prestar atenção em nada, ele juntou toda a sua tripulação e partiu para a ilha de God Valley para se aproveitar do momento. Chegando lá, ele achava que as coisas seriam muito simples, mas ele se enganou.
Não é à toa que o Fingerland Garling era um nobre que não era fichinha, não. Ele tinha culhões e sabia lutar. E ao seu lado provavelmente estavam vários marinheiros que foram mandados com o intuito de proteger todos esses Tenryubits. E um deles, muito provavelmente, era Monkey D. Garp. Olha, no seu auge. Nós já vimos o que o Garp era capaz de fazer lá em Hachinosu, mas no seu auge era muito maior. Então, ao chegar na ilha, a tripulação de Rocks desembarca e começa a tumultuar tudo. O capitão da tripulação, Zbak, percebe então a oportunidade e sai matando e cortando todos os nobres que ele vê pela frente. Até que então, o pequeno Garp aparece na sua frente e uma luta começa. A única dúvida que paira neste momento é: sabemos o que o Rock já estava fazendo lá, ou melhor, a possibilidade. Sabemos que ele invadiu com toda a sua tripulação, mas como o pequeno Gold Roger se meteu nessa ilha? E sabemos que onde o Roger estava, Rayleigh também estava, afinal eles se conheceram no início de tudo. Rapaziada, essa talvez seria a única lacuna que ficaria nessa teoria, porém vamos explicar. Como a gente já tentou teorizar, Zbak poderia ter sido o verdadeiro herói de God Valley no momento em que ele achava que poderia libertar os escravos e sair ganhando com alguma coisa. Mas e se ele não tivesse nem aí pros escravos ou pros nobres mundiais e que seu único objetivo fossem as Akuma no Mis que estavam nos baús? Ou seja, ele estava matando o nobre e também os escravos que estavam ali. Em contrapartida, Roger era um libertador. Então ele sabia o que estava prestes a acontecer lá em God Valley e resolveu agir junto à sua tripulação. Chegando lá, ele encontrou esse monstro poderoso e acabou tendo que se juntar a Garp, porque sozinho ele não conseguiria concluir o seu objetivo e também não iria sair dali sem nenhuma perda na sua tripulação. E é aí que começa o então incidente de God Valley. Uma batalha que durou muito tempo. Muitas pessoas se perguntam, então realmente foi Roger Garp contra todos os piratas Rocks? Não, assim como a gente tinha dito um pouco atrás, Fingerland Garling estava na ilha. Quando voltamos lá no capítulo 434, Barba Branca diz que ao olhar para o rosto de Shanks, ele lembra da cara daquele bastardo, daquele desgraçado. Antigamente pensávamos que ele estava se referindo a Roger, mas depois do flashback de Oden, vimos que eles eram muito unidos e muito amigos. Ou seja, a explicação mais plausível que temos agora é que foi Garling quem causou aquela cicatriz no Newgate, e provando então assim que não era apenas Roger e Garp que eram capazes de lutar contra a tripulação de Rocks. Ou seja, muita gente ali estava envolvido. Kaido, Big Mom, Barba Branca estavam lutando contra outros nobres mundiais ou outros marinheiros, enquanto o seu capitão lidava contra os dois mais fortes que estavam na ilha. Então, rapaziada, os Rocks perderam. Fingerland Garling conseguiu destruir Barba Branca. Kaido conseguiu sair talvez impune e ninguém sabe o que aconteceu com Charlotte Lelin. E como se não bastasse toda essa confusão que já está acontecendo, a gente tem que se lembrar de uma coisa muito importante. 38 anos no passado, nós temos uma figura que provavelmente vai ser inserida aí nesse contexto. Monkey D. Dragon, o filho do Monkey D. Garp. Como vimos, Ivankov tá aí, Kuma tá aí e essa tal de Jeanne tá aí. Muitos anos depois, o exército revolucionário se formou. Ou seja, as coisas precisam se encaixar. Como é que no meio de tanta coisa, Kuma e Ivankov conseguiram escapar? E é por isso que eu acho que Dragon estava lá. Ele, como filho do Garp, foi treinado para ser um marinheiro, porém quando ele chegou em God Valley, ele presenciou a verdadeira natureza dos nobres mundiais, o que fez ele deserdar automaticamente e ter ajudado os escravos a fugir no meio dessa confusão. Todas as últimas peças do One Piece estão começando a se encaixar e os personagens estão começando a serem introduzidos. E é por isso que eu acho que no meio dessa confusão, Dragon estava lá. Que, se eu não me engano, ele tem de 15 a 17 anos, mesma idade do Luffy praticamente, quando ele decidiu sair para se tornar um pirata. E para completar, ainda temos a possibilidade do Kuma, Ivankov, uma tal de Jeanne e o próprio Dragon ter conseguido as suas frutas nessa ilha. Mas a verdade é que tudo isso ainda não passa de especulação e que provavelmente as coisas vão ficar mais confusas ainda. A única coisa que ficou clara até agora é que Rocks Dizback foi derrotado por Roger e Garp e a gente nem sabe como foi que ele morreu, e eu espero poder ver isso logo em breve. E não só isso, a gente precisa também da confirmação da Akuma no Mi. Será que Big Mom conseguiu a Wo no Mi modelo Seiryu do Kaido aí nessa ilha? Será que o Barba Branca conseguiu a Gura no Mi nessa ilha? Será que algumas frutas realmente foram roubadas enquanto ninguém estava olhando? Os outros piratas perceberam que o Rocks iria perder e foram atacar diretamente o tesouro e conseguiram justamente essas frutas? E o mais importante, será que a Hito no Mi Nika estava nesse baú e ficou perdida porque, como uma zoa mitológica principalmente é de um deus, nenhuma daquelas pessoas era escolhida? E a pergunta mais importante, como é que foi que décadas depois esse mesmo baú foi parar nas mãos do Shanks? Que inclusive no capítulo 4 milhões foi mostrado o pequeno Shanks
nas mãos do Roger, justamente depois do incidente de God Valley? Essas são perguntas que a gente não vai conseguir responder agora, mas eu tenho certeza que depois de ouvir tudo que falamos aqui, os Piratas Rocks e a Batalha de God Valley tá fazendo muito mais sentido na sua cabeça, não é mesmo? Comenta aqui então quais frutas você acha que estavam naqueles baús e, claro, como será que o Rox morreu? Se você ainda tiver tempo para assistir algum vídeo, assiste esse daqui que a gente respondeu muitas perguntas sobre o capítulo 1095. Foi um prazer.